Estamos de volta com o nosso podcast Entre a Cruz e a Graça, agora a nossa segunda parte, falando sobre o quarto mandamento. Nessa segunda parte, nós queremos falar sobre igreja, Estado e demais autoridades. No episódio passado, o pastor Gilberto já havia dado um belo testemunho, mostrado um belo exemplo de como a igreja pode ocupar espaços, né, e exercer autoridade através do amor e do cuidado. Lutero observou algo muito interessante, que depois dos pais, todas as demais autoridades elas funcionam como uma extensão daquele mesmo princípio que a gente conversou no nosso primeiro bloco. Os professores, os pastores, os governantes, né, os patrões, todas essas autoridades e todas essas relações existem e são exercidas para servir ao próximo. Isso levanta uma pergunta importante que a gente deveria fazer quase que diariamente. Até onde vai a nossa obediência e como vai ser a nossa relação quando essas autoridades falham? O exemplo que o pastor Gilberto deu foi exatamente nisso. Os pais, alguns falharam, não talvez por vontade deles, mas por realidade da vida, circunstâncias da vida, e eles falharam na criação dos filhos. Então a igreja se posicionou e se colocou no lugar de amparar e de reduzir essas falhas. Pensando exatamente nesse contexto, é que nós queremos perguntar aos nossos pastores, pastor Valdemar e o pastor Gilberto. Eu vou começar mais uma vez com o pastor Gilberto, perguntando sobre como é que Lutero amplia esse mandamento, esse quarto mandamento, para além das relações com os pais, né, entre os pais. Como é que funciona essa questão? Né? Se a gente viu uma prática, agora teologicamente falando, como é que isso funciona? Bom, nós temos aí na explicação do mandamento, né, que não devemos desprezar nem irritar nossos pais e superiores, né, mas tentar o que a gente precisa fazer é amar, honrar, servir, obedecer. E isso é muito difícil, né? Se já é com os pais, imagina fora de casa, com autoridade, seja professores, seja patrões, ou seja, professores, né? Alguém que está acima da gente. E por que é tão difícil? É porque a gente tem orgulho, tem soberba, tem prepotência, tem arrogância dentro da gente, né? A gente não quer estar por baixo, a gente quer estar por cima, né? Então, não é fácil. Mas aí, quando tu estava formulando a pergunta, eu estava pensando aqui, sim, mas será que foi fácil? E agora vamos ver uma questão muito difícil. Para o povo de Israel, quando estava escravizado na Babilônia, escutar Jeremias dizendo assim, olha, em vez de ficar se queixando, reclamando, vocês devem orar por aqueles que mataram os soldados de vocês, por aqueles que pegaram as vossas esposas aí para ser concubinas, por aqueles que escravizaram vocês, vocês devem orar por eles, para que haja paz, para que eles estejam bem, porque eles estando bem, vai ter paz na cidade, vocês vão estar em paz e toda a sociedade junto vai crescer. Quer dizer, foi uma palavra de choque, né? Porque eles pensaram, não, Jeremias vai entrar, Deus vai entrar aqui, vai socorrer a gente e tal, em contrapartida, Deus diz, não, vocês têm que orar por aqueles que escravizaram vocês, estão acima de vocês, estão domando vocês agora, vocês não eram tão rebeldes com outros deuses, agora vocês vão ver que Deus sou eu, vocês precisam de mim, mas primeiro se comportem aí, obedecendo às autoridades estrangeiras. Então, ali realmente, se a gente for pensar no quarto mandamento, ali foi uma barra pesada, não é? Porque eles tinham perdido tudo, e aí eles tinham que orar por aquelas pessoas, né? Fazer com que aquelas pessoas que tiraram tudo deles, aquelas pessoas por quem eles morriam de raiva, de ódio, digamos assim, doidos para se vingar deles, de repente eles tinham que pedir que Deus fizesse com que eles tivessem uma vida boa. Quer dizer, como é que funciona isso? Né? Então, Deus, ele pensa num outro plano. Né? Deus está olhando lá de cima e ele não vê cercas, ele não vê fronteiras. Né? Ele julga todos como filhos. O apóstolo Paulo tem uma palavra muito importante que ele diz assim, Deus colocou todos no mesmo nível, todos são pecadores. Ou seja, todo mundo está indo para o inferno. E aí, quando Deus manda Jesus, ele dá a mesma oportunidade para todas as pessoas de ter um pai amoroso, de fazer parte da família de Deus. E quando a gente é família de Deus, ele é o cabeça, nós somos membros e todos trabalham pelo bom andamento desse organismo, desse corpo chamado igreja.
E Deus gostaria que assim fosse na sociedade. Agora, ampliando, então, para a tua pergunta para a sociedade. Se todo mundo trabalhar para que tudo dê certo ali onde a gente está, na escola, no trabalho, né, na organização civil, né, seja em âmbito municipal, estadual, federal, mundial, se a gente fizer a nossa parte, né, na persona que a gente desenvolve ali como aluno, como empregado, como cidadão, a gente fizer tudo com amor, com carinho, com dedicação, como se fosse para Deus, essa é a grande questão, né? Aí a gente vai estar exatamente cumprindo o quarto mandamento naquilo que Lutero pensou que a gente deveria fazer também fora de casa, né? E é isso que é difícil, porque aí a gente quer se dar bem, a gente quer agir como o mundo age, e a gente não quer obedecer o professor, a gente não quer obedecer o patrão, a gente não quer obedecer quem está em cima, mas gostaria de estar no lugar dele para dar ordem para quem está embaixo, por causa do orgulho, da soberba. Então, a gente sempre tem que combater com esses males que Jesus disse estão dentro do nosso coração. Tudo começa dentro do nosso coração. E aí a gente, sempre de novo, né? Infelizmente, porque a gente não consegue sozinho, tem que fazer aquele pedido de Pedro: Senhor, aumenta a minha fé. Né? Quando Jesus disse 70 vezes 7, Pedro disse: epa, Senhor, aumenta a minha fé. Não tem jeito, sozinho não dá. E a gente também é assim. Né? A gente tratar todo mundo com respeito, voltando ao quarto mandamento, com carinho, com atenção, com honra, com amor, sozinho a gente não consegue. Né? Porque o pecado, ele quer que eu seja o reizinho da minha casa, o reizinho da escola, o reizinho da firma, e não vai dar certo. Né? Então, que a gente peça mais fé a Deus, mais amor, mais altruísmo, mais empatia, mais... A gente falou tanto em misericórdia nesse último culto, né, que Jesus veio com misericórdia e nos trata com misericórdia, nos enche de amor para que a gente possa transbordar de misericórdia e amor ali onde está, né, na escola, no trabalho, né, e a gente tem que começar com os que estão acima, né, tendo essa questão da hierarquia bem presente. Eu estou lá para aprender, eu estou lá para servir, eu estou lá para trabalhar. E o meu dever de consciência é com Deus. Mesmo que eu tenha um professor estúpido, mesmo que eu tenha um patrão grosso, é dali que vem a minha informação na escola, minha formação, é dali que vem o meu sustento na firma, na empresa, né? E se tudo eu fizer com que tudo ande em paz, em harmonia, dentro dos meus esforços, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? E é isso que Deus espera que a gente faça. Pastor, obrigado. O que eu gostaria de destacar, né, é essa diferença, né, que tem aquilo que Deus quer que a gente faça, Deus quer que nós tenhamos misericórdia e obediência às autoridades, enquanto que, por velha natureza, eu quero ser o reizinho, né, daquele ambiente, né? E pensando exatamente nessa tensão da vida cristã, qual é a diferença, pastor Valdemar, entre autoridade e autoritarismo? Como é que eu não me torno o reizinho daquele lugar, né? Em que eu deveria, sim, utilizar uma autoridade que Deus me dá, né? Mas não abusá-la, né? Exatamente quando você percebe que você tem uma autoridade, mas para servir, né? Mesmo quem tem autoridade, ela tem uma responsabilidade. Deus, quando você vê nós como pais, a gente tem uma responsabilidade de colocar e ensinar a criança no caminho que ela deve seguir. Quando eu tenho uma autoridade, sou um professor, eu devo, né, usar essa autoridade para o fim da minha função ali, que é educar, como pastor, né, para pastorear o rebanho, como gestor na minha empresa, né, de manter as questões para que a gente alcance os nossos objetivos, que, né, manter o ambiente em ordem. Então, mesmo quem tem autoridade, ela está a serviço. Eu lembro até, se eu não me engano, é naquele livro do Lutero, aquele documento sobre a autoridade secular, que ele fala a diferença de um príncipe cristão para um príncipe não cristão. Se eu não me engano, é assim, é mais ou menos a citação. O príncipe não cristão, ele olha para o território dele e diz assim: esse território é meu.
essas pessoas são minhas, me devem obediência. O príncipe cristão vai olhar para o seu território e falar: eu sou desse território, eu sou dessas pessoas. Quer dizer, ele serve. É claro que ele vai ter privilégios que a função permite, questão de, né, respeito, honra, questão econômica, mas é dado um grande peso. É um peso ser pai, é um peso ser professor, é um peso ser pastor. Tem uma responsabilidade. Nós aqui, como pastores, né, quando a gente coloca o talar ali, vai batizar uma criança, quando a gente, em nome de Deus, anuncia que os pecados estão perdoados, isso tem um impacto sobre nós, que a gente, né, sente isso. Eu já trabalhei em gestão, como é difícil demitir uma pessoa, por exemplo. Então, assim, quando você está ali no sentido de servir, quem compreende que é uma função de serviço, não é status, né? Eu até já contei isso, né? Quando eu fui para o seminário, eu estava ainda contagiado pelo trabalho numa empresa grande, que você trabalha, você vai entrar de office boy, você vai sair presidente da empresa, né? E trabalham isso para você, inclusive, né, querer galgar, você ser um ótimo funcionário, uma motivação. Quando eu chego no seminário em São Paulo, que é um morro, eu falo assim, entra aqui um fux, né, um novato, e vai sair o presidente da igreja. E a minha cabeça ainda estava nessa questão do status. Você quer chegar a ser o presidente da empresa. E aí, com o decorrer do tempo, você vai percebendo que as funções que você é escolhido para fazê-las são funções de serviço. Não é status, é serviço. Né? Imagina o Ancelotti agora, né, a autoridade de ser o treinador da seleção brasileira, ele tem que escalar 11. O quanto ele não deve perder o sono, né, em escolher os melhores e tudo. E ele tem uma responsabilidade, ele conhece o Brasil e vê como o brasileiro ama o futebol, o que isso não está pesando nos ombros dele, né? Todas as expectativas, os sonhos que as pessoas têm, a alegria que ele pode proporcionar. Será que ele... Né? Então, eu acho que essa é a diferença. Quando eu quero ser o reizinho, eu só estou pensando em mim, eu quero ser o chefe, e aí eu quero só o bônus, né, do trabalho, e esqueço do ônus. E nós, como autoridade, a autoridade te traz um peso. Por isso a gente tem que cuidar, inclusive, das pessoas que têm autoridade, né? Porque por isso da honra e do respeito, porque é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. E quando eu, subordinado, crio problemas sendo desobediente, desrespeitando o mandamento, eu torno o trabalho daquela autoridade mais difícil ainda. Então, eu olho para o... já fui gestor, já fui também abaixo de gestor. Poxa, o gestor muitas vezes não dorme à noite, porque tem umas preocupações que o empregado eu ia embora às 18 horas, só pensava no trabalho às 8 da manhã. Quando eu me tornei gerente, eu não tinha mais esse privilégio de desligar às 18 e ligar de novo a fichinha de funcionário às 8 da manhã. O tempo todo você está trabalhando, o tempo todo você está preocupado, o tempo todo você está ali focado naquilo. Então, quando a gente vê aquela função como um serviço, aí eu vou usar da autoridade. Quando eu quero só me aproveitar da função para o meu benefício, aí eu estou sendo autoritário, né? Aí eu estou querendo usar da autoridade que Deus me deu para fins próprios. E Deus dá autoridade para o bem da coletividade, né? Por isso que o nome do funcionário público é servidor público. Não é se servir do dinheiro público, né? Então, é servidor. Sim. E como eu devo me colocar, como o cristão deve se colocar, né? E como ele deve agir, quando ele discordar, por exemplo, dos 11 que o Ancelotti vai colocar lá, né? Eu queria que o Andrei tivesse sido convocado, não está convocado. Eu quero cornetar o Ancelotti, mas não é só usando como uma figura, né? Isso pode acontecer com os líderes da igreja, né? Pode acontecer com o patrão, com outras autoridades. Pastor Gilberto, como é que o cristão ele vai agir quando ele discorda? Existem coisas que ele pode discordar e coisas que ele não
pode discordar? Existe essa relação? Como é que funciona? Não, com certeza, né? Com certeza a gente não é uma engrenagem da máquina, né? A gente ajuda a máquina a fazer funcionar, né? Então a gente pode conversar, né? A gente não precisa agir com violência, a gente não precisa agir dando chute na parede, a gente não. E pior são aquelas pessoas que até concordam na frente com o patrão, com o professor, e depois ficam por trás, dizendo, olha, tá sacaneando a gente, né, ele está querendo tirar proveito da gente, e aí ficam semeando aquele vírus da discórdia. Então, isso é muito ruim. Agora, a questão de você, numa empresa, é muito bom, por exemplo, quando você tem a noção de que, pô, isso aqui não vai dar certo, né? E aí você vai e fala com a autoridade, com a pessoa que está acima, seja o seu supervisor, seja o seu gerente, eu não sei em que escala você está, de repente o dono, né? Mas que você diz, olha, eu estou achando que isso aqui não vai... Que você manifesta a sua opinião com simplicidade, com humildade, mas não deixe de falar. Então, existem maneiras e maneiras de se posicionar. O grande problema é a questão da questão do conflito. Eu quero conflito, porque... Por que eu quero conflito? Para mostrar que o outro que está acima de mim está errado e eu estou certo, para eu tomar o lugar dele. E esse é o grande problema hoje em dia. Né? O grande problema hoje em dia é esse. Né? Eu não sei como é que funciona hoje em dia as escolas, faz tempo que eu não participo de uma turma de aula, mas no nosso tempo a gente tinha aquele primos, né? Que a gente escolhia e tal. Aí a pessoa por trás ficava dizendo, olha, concordava na frente dele, ele ficava dizendo, está errado, para tentar minar o trabalho dele, para tomar o lugar dele. Então começava já na sala de aula. Depois é complicado, porque isso acontecia na empresa para eu tentar tomar o lugar do outro. Então, não é esse o caminho. O caminho é você ser transparente, você ser verdadeiro. E aí, como cristão, a gente sempre tem duas escolhas. Jesus sempre disse, eu sou a verdade. O outro é o pai da mentira. Vocês escolhem. Né? Eu sou aquele que mostra a luz no caminho de trevas. O outro é o sedutor. Que engana, é o que seduz, é o que vai por... Então, tá aí, né? Tá tudo claro para a gente. Como a gente age, então, na escola, no trabalho, na sociedade, com clareza, com honestidade, ou com violência, ou com torpeza, com malandragem. Né? Então, a maneira como a gente age mostra quem eu estou servindo. Né? Então, a gente serve Jesus? Ótimo. Então, vamos fazer as coisas de forma clara, transparente, para que a escola se dê bem, o espaço onde eu estou na sociedade se dê bem e todos se deem bem, porque essa é a intenção do quarto mandamento, a preservação da paz, da harmonia, começando no lar e, então, indo para as outras instituições, seja na escola, na empresa, na firma, ou onde eu estou. Isso é muito importante o senhor ter ressaltado para a gente, porque por vezes acontece aquele deslocamento, né, da fé que eu vivo e da fé que eu acho que vivo, né? A fé que eu tenho na igreja, a fé que eu tenho no trabalho, né? A ética do trabalho, né? E o cristão, ele não pode agir dessa forma, né? Ele tem que servir a Cristo em todos os lugares, não é só ali na igreja, né? É na empresa também, é na escola também, né? Então, obrigado, pastor, porque mostra, né, uma coerência da vida cristã, né? Aliás, vai ser muito importante para o nosso testemunho, né? Testemunho cristão, muitas vezes ele se dá no local de trabalho, né? No local de conversa mesmo, né? Não especificamente na igreja, né? Não, sempre, porque a pessoa sempre vai olhar e dizer assim, a mesma frase, só que em entonação diferente. Olha, aquela pessoa ali é cristã. Ou, olha, aquilo ali é um cristão. Faz toda a diferença. Uhum, é verdade, é verdade. Ou aquela, né? E aquele ali como é que eu vi esses dias? Aquele é daquela igreja, né? Tipo assim, já excluindo um grupo todo, né? Não é só uma pessoa, né? Mas aquele ali é daquela igreja, tipo assim, eles fazem isso mesmo, né? Ou então, aquele é daquela igreja, né? Tipo, a pessoa respeitada, aquela igreja é respeitada, né? Já tá aqui, eu já ouvi as pessoas usando
a denominação como um todo já. Então, todo mundo que entra para aquela denominação é tratado daquela forma, né? Já carrega aquele estigma, né? Então, para você ver como é que é importante, né? Oi. Você já foi atleta, né? Então, acho que você pode responder melhor que eu e o Gilberto. Como é quando o treinador te deixa no banco? Como é que o atleta cristão reage quando o treinador te deixa no banco? Olha, é uma boa, porque assim, a primeira reação é a de revolta. Quando você não entende o sistema, a primeira reação é de revolta. Você se acha mais importante do que o próprio time, você quer estar lá dentro, né? Mas quando você entende que você faz parte de um grupo e que você vai cumprir determinada função, né, que não tem estrelismo ali, né, é para cumprir um objetivo, você começa então a se submeter às ordens, né? Eu, por exemplo, né, já que o senhor comentou, eu era de muita defesa e contra-ataque, defesa e contra-ataque. Então, no jogo 5 contra 5, eu não era muito efetivo. Então, eu me poupava no 5 contra 5 e defendia muito. No basquete, e às vezes eu era... Oi? no basquete, nem todo mundo sabe Isso, que você... isso. Perdão, no basquete, né? Então, eu era substituído na hora ofensiva, né? Tinha uma posse ofensiva, eu saía, ficava lá quieto. A posse defensiva eu entrava. Só que até eu entender isso demorou, né? E me causou angústia e com certeza atrapalhava a vida do meu treinador, né? Porque antes eu não entendia o quarto mandamento. Aí um dia eu entendi o quarto mandamento. E fez toda a diferença para mim. É incrível. Eu acho interessante que o Ramiro jogava basquete, eu também jogava, só que eu sou bem mais alto que ele. E eu sempre era o armador, porque eu era o mais baixinho do time. Mas o interessante é que eu nem era o armador, eu nem era o mais baixo. Ramiro, mas percebe, é exatamente aí que está a beleza dos mandamentos, né? Se você olhar, porque eles são aplicáveis no nosso dia a dia, e se a gente aprender a aplicar ele, né? Porque nós não somos salvos por cumprir a lei, né? Cristo nos salvou justamente porque se ele não morre por nós não cumprirmos a lei, estaríamos condenados. Mas veja como ele nos ajuda, porque às vezes alguns se perguntam, por que estudar os 10 mandamentos se eu não sou salvo por cumprir a lei? Mas quando a gente aprende essa graça, vou dizer assim, que são os mandamentos de Deus, a gente vai ter uma vida mais harmoniosa. E a partir do momento que eu aprendo o meu lugar no time, e essa transição, né, de ser reserva para ser titular, de respeitar a autoridade do meu superior, isso tudo é um preparo também para que eu possa assumir novas funções, assumir novos, né, e ir avançando, prosperando profissionalmente. Quando eu sou um cara revoltado, aquele cara que sempre vejo o patrão como meu inimigo, como explorador, a chance de eu crescer profissionalmente é muito pequena. A gente sabe de pessoas, né, Gilberto, já nas nossas congregações, que ficaram anos patinando porque eles veem o emprego apenas como um meio de ganhar dinheiro e imediato. Então, se demite, fica vivendo do seguro-desemprego, qualquer coisa já entra na justiça do trabalho, inclusive com mentiras, que eu vivi isso como representante de empresa, vi gente mentir na frente de juiz, porque eu sabia que aquilo era uma mentira, para ganhar dinheiro. Isso é um pecado grave contra a autoridade, quando você mente, quando você já entra com má intenção, e as pessoas não enxergam que isso faz mal para elas. Quando Deus nos ensina o quarto mandamento, ele está nos protegendo, né? Como pessoa debaixo de autoridade e como uma autoridade, né? Porque ele me mostra a maneira correta de como agir. E se eu agir da maneira como, né, o Gilberto falou, a verdade é a verdade, eu estou tranquilo, né? Eu estou tranquilo. As coisas, Deus está do meu lado. Deus vai ser meu advogado de defesa, Deus vai ser meu protetor, Deus vai ser quem vai me acudir, mesmo que eu seja injustiçado. Então, as pessoas, às vezes, elas não percebem como elas estão perdendo quando a gente não cumpre os mandamentos, né? Quando a gente não procura viver
de acordo com os mandamentos. Então, a nossa sociedade hoje é um caos, o Brasil é uma bagunça, eu penso assim, pelo menos, por causa da questão da autoridade. As pessoas assumem cargos públicos para mamar nas tetas do governo e não fazer o que Deus colocou ele para fazer. As pessoas aí, nós também vivemos pedindo, dando um jeito, dá um jeitinho para mim, resolve para mim esse probleminha, né? Não toma lá da cá. Então, eu vejo assim, realmente um grande caos, porque as pessoas não vivem o quarto mandamento, né? No sentido de aprender com ele, de procurar viver sob a orientação desse mandamento, que é honrar pai e mãe e toda a autoridade. Excelente, pastor, é verdade. Eu acho que entender o quarto mandamento nos dá uma boa forma de viver, né? Deixa a nossa sociedade mais organizada. Aliás, é a promessa, né? Para que vivas bem durante muito tempo sobre a terra. Eu acho que, né, uma sociedade organizada, com autoridades sendo obedecidas, né, que exercem a autoridade de forma boa também, né, promove uma qualidade de vida maior, né? Mas existem também abusos, né? Claro. E aí eu gostaria de fazer a pergunta sobre esse limite da obediência cristã. Eu, por exemplo, no meu tempo de atleta, eu nunca precisei fazer isso, nunca tive, né, meu treinador, padrinho do meu casamento, nunca fez, nunca me deu essa ordem. Mas eu já tive colegas, não do time, não treinado por esse treinador, né, colegas de campeonatos, né, que já receberam ordens desleais assim dos seus treinadores, né? E aí, pensando na obediência, né, quais são as situações que nós devemos dizer como os apóstolos, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como é que eu vou lidar com essa realidade, né, de autoridades que abusam do poder? Bom, tu não direcionou a ninguém, então vamos lá, né? Perdão. Essa questão do abuso, isso pode ser em casa também, né? Quando o pai e a mãe, por exemplo, não são cristãos, né? Querem me proibir de ir à igreja, né? Ou ficam inventando outros compromissos, outras tarefas no horário em que eu tenho um estudo bíblico, um culto, e fazem tudo para atrapalhar. Isso também acontece. É raro, mas acontece. Eu tenho 40 anos de ministério, eu já vi pais que não eram cristãos e que faziam tudo para o filho, e o outro caso, uma filha, que eram cristãos, para eles perderem os seus compromissos com a igreja. Então, é muito complicado, né? Mas aí é aquela questão, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens, mas enquanto a pessoa está debaixo do teto do pai, depende do pai e da mãe, isso é muito difícil, né? É um conflito não só de consciência, mas de sobrevivência, quando ainda depende, né? Então, como pastor, até a gente que está fora da situação, é fácil dizer, não, obedece a Deus, mas a pessoa que está vivendo a realidade, que está precisando do cuidado, do carinho, do sustento que os pais estão dando, não é bem fácil, não. É uma situação bem difícil, né? E principalmente numa firma, né? Porque eu falei antes com vocês, eu trabalhei com vendas, né? E com vendas é muito complicado, né? Trabalhei um tempo com vendas porque quando você vai fazer um orçamento, geralmente a firma pede o seguinte, já faz 10% a mais, 20% a mais, que vai para o comprador. Então, isso, para quem é cristão, isso é um conflito de consciência muito grande. Quando você tem que apresentar um orçamento ou participar de uma licitação e você sabe que tinha firmas que mandavam 3 envelopes, todas com nomes diferentes, CNPJs diferentes, e era do mesmo dono, então os preços eram combinados. Então, quando você participa desse jogo sujo, né, então vai chegar um momento que você vai ter que dizer não, né? Por um conflito de consciência, você vai dizer, olha, eu não quero, patrão, eu gostaria de estar no outro setor. Eu, como gerente de vendas, eu tinha que fazer algumas coisas que eu dizia o seguinte, olha, pede para o supervisor fazer, graças a Deus, o patrão, ele me ouvia, né? Porque eu era direto e sincero com ele, ele disse, olha, eu vou ter conflito com minha fé, se você quer que eu continue, né,
sendo um ajudador aqui na empresa, né? Eles chamam de colaboradores, né? Os empregados. Você quer que eu seja um colaborador? Né? Não pede para eu fazer isso, não. Eu vou passar. Você fala direto com o supervisor, porque eu também não vou dizer para ele fazer. Então, você conversa direto, não tem problema. Então, são questões muito chatas, né? E que no mundo dos negócios é algo normal. Para eles é algo absolutamente normal, né? Mas a Bíblia diz, né, que o Deus desse século é o diabo, né? Porque ele seduz, ele engana, ele quer se dar bem no momento, né? E a gente não é assim, né? A gente está aqui de passagem, a gente sabe que está indo para uma pátria melhor. A gente está numa tenda, num tabernáculo, a gente está indo para uma mansão, né? Então, a gente não vai botar tudo a perder por causa de uma vantagem ilícita no momento. E a gente tem que, nesses momentos que a gente tem que mostrar a cara. É fácil? Não é. Mas a gente tem que fazer uma escolha. É a confiança, né? Você, nessa hora, vai ter a tua confiança em Deus testada, né, amigo? Porque você vai ter que optar em ser fiel a Deus ou ao seu patrão. E se o que o seu patrão está te pedindo vai contra a vontade de Deus, aí tem que escolher qual dos dois senhores eu vou servir. A Bíblia fala que não dá para servir a dois senhores, né? Ou é um ou é outro. E só que às vezes o um vai te resolver um problema instantâneo, né? Tem uma música lá que diz assim, é burrice, né? Trocar o sempre pelo às vezes, mas às vezes a gente comete essa burrice, né? O imediatismo, o retorno rápido faz com que eu tome uma decisão, e a gente vê isso muito no Brasil hoje, até pelas desigualdades, a questão toda da dificuldade, tributação muito alta, então a sonegação é presente, e a questão das licitações públicas, né, que muitas vezes você é tentado para vencer um grande contrato, você abrir mão da honestidade, tem que comprar alguém. Isso acontece no mercado de trabalho e você muitas vezes é colocado em xeque ali na sua fé. Mas a gente tem que lembrar de exemplos, né? João Batista, ele perdeu a cabeça, apontou o erro do rei. Daniel, lembra da armadilha que fizeram com Daniel? Daniel desrespeitou a autoridade lá, né, do imperador, que diz, olha, por um mês ninguém vai poder adorar a não ser a mim. E Daniel falou, não, vou continuar adorando ao meu Deus. E pagou um preço caro. Né? Deus fechou a boca dos leões. Mas veja pelo que ele passou para não negar sua fé. E isso é exatamente uma questão de fé, de confiança. Não, Deus proverá. Deus vai cuidar do meu sustento. Então, nesses momentos, a nossa fé vai ser provada e é a perseguição dos tempos modernos, né? Que a gente vai ter que dizer não para o Deus do dinheiro, não para o Deus dos privilégios, das oportunidades, para ser fiel ao que Deus ensina como correto. É estar disposto a pagar até com a própria vida, né? Como nós fomos ensinados pelos mártires da igreja, né? Fomos ensinados até aqui, né? O cristianismo foi pavimentado também por esses, né? Então, é necessário olhar para trás e aprender, né? Que a ética cristã, ela não é maleável como esse mundo, né? Ela se firma em Cristo Jesus, se firma em Deus Todo-Poderoso, e por isso o primeiro mandamento é interessante, né? Como em todos os mandamentos, o primeiro mandamento sempre volta, né? Confiar no Senhor, confiar no Senhor, confiar no Senhor, né? Excelente, senhores. Muito obrigado por esse bloco, obrigado pelo ensinamento de hoje, dessa semana. Nós encerramos por aqui, já fazendo a chamada para o próximo, porque o próximo tema é um tema de paixão, né? Não deveria ser, mas é. E não é Copa do Mundo, não é seleção brasileira, que também é apaixonante. É política. Talvez um dos grandes assuntos do quarto mandamento, um dos grandes assuntos mal compreendidos no quarto mandamento, né? Política. No próximo bloco nós vamos falar mais especificamente sobre essa relação fé cristã e governo, tá bom? Se você gostou desse episódio, comenta aqui qual foi a parte interessante que você gostou. Lembra de curtir, lembra de compartilhar e de seguir também as nossas redes sociais, agora no Instagram. Então vê aí se você já
segue o nosso canal no YouTube, corre lá no Instagram e já segue a nossa página também, Distrito Rio de Janeiro e IELB. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.